Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crime Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. O caso do assassino do Zodíaco é um dos maiores enigmas da história criminal dos Estados Unidos. Ativo entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o criminoso aterrorizou a região da Baía de São Francisco, na Califórnia. Sua assinatura era ousada, enviava cartas enigmáticas para jornais locais, muitas vezes com criptogramas e símbolos. Reivindicava a autoria de assassinatos e desafiava a polícia com mensagens provocativas. O nome Zodíaco foi adotado por ele mesmo nas correspondências e rapidamente se tornou sinônimo de medo e mistério. Apesar das investigações intensas, sua identidade nunca foi confirmada oficialmente. Tudo começou em 20 de dezembro de 1968, quando Betty Lou Jensen e David Faraday, dois adolescentes, foram assassinados em um ponto de encontro popular entre jovens, perto de Vallejo. O ataque aconteceu em uma estrada isolada, onde os dois foram alvejados por um homem desconhecido. Não houve roubo, e os motivos do crime eram um mistério. Meses depois, um novo ataque chocou a polícia. Em 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin e Mike Mageau foram baleados dentro de um carro estacionado, também em Vallejo. Darlene morreu, mas Mike sobreviveu e deu descrições importantes do atirador. Após esse segundo crime, o assassino começou a se comunicar com a imprensa. Em agosto de 1969, ele enviou 3 cartas idênticas para jornais diferentes, como o Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle e San Francisco Examiner. Cada uma continha um criptograma de 408 caracteres e afirmações perturbadoras. Ele exigia que os jornais publicassem as mensagens na primeira página, ou mais pessoas seriam mortas. As cartas começavam com "Este é o Zodíaco falando", e foram assinadas com um símbolo, um círculo com uma cruz, que lembrava o visor de uma mira telescópica. O conteúdo das cartas revelou o prazer que o assassino sentia em matar. Ele alegava que as vítimas se tornariam seus escravos na vida após a morte. Além disso, os criptogramas eram complexos, escritos com símbolos e letras embaralhadas. O primeiro deles foi decifrado por um casal de professores. A mensagem dizia que ele matava por diversão e que era emocionante. Essa frieza chocou o público. A figura do Zodíaco tornou-se um pesadelo coletivo, especialmente porque ele parecia brincar com a polícia e os jornalistas, enviando mensagens cada vez mais ousadas e codificadas. Em setembro de 1969, outro ataque brutal foi registrado, dessa vez em Lake Berryessa. Brian Hartnell e Cecelia Shepard estavam à beira de um lago, quando foram abordados por um homem usando uma espécie de capuz preto, com o símbolo do Zodíaco no peito. Ele os amarrou e depois os esfaqueou. Cecelia morreu, mas Brian sobreviveu e conseguiu relatar os detalhes do ataque. Mais uma vez, o assassino não tentou esconder sua identidade. Chegou a ligar para a polícia, confessando o crime. O modus operandi e a ousadia do criminoso aumentavam a tensão e a insegurança na população. O quinto ataque confirmado aconteceu em outubro de 1969, quando o motorista de táxi Paul Stein foi assassinado com um tiro na cabeça, em pleno centro de São Francisco. A cena do crime parecia indicar um roubo, mas a carteira e o dinheiro da vítima foram deixados. Um detalhe chamou atenção. Uma peça da camisa ensanguentada de Paul foi enviada pelo assassino em uma carta posterior, provando a autoria. A polícia chegou a quase capturar o suspeito, mas o confundiu com outra pessoa.
Essa falha reforçou o mito de que o Zodíaco era sempre um passo à frente da lei. Com o passar do tempo, as cartas ficaram ainda mais inquietantes. O assassino alegava ter matado dezenas de pessoas, embora a polícia só tenha confirmado 5 vítimas diretamente relacionadas a ele. Os novos criptogramas eram ainda mais complexos, e um deles, conhecido como Z340, só foi decifrado mais de 50 anos depois, em 2020, por um grupo de civis. Nele, o Zodíaco reafirmava seu prazer em matar e zombava das autoridades. Mesmo com tantos indícios e evidências, o caso parecia escapar das mãos dos investigadores, mergulhando em um terreno cada vez mais obscuro. Durante as investigações, muitos suspeitos foram levantados, mas nenhum foi oficialmente acusado. O mais notório deles foi Arthur Leigh Allen, um ex-professor com histórico perturbador e que coincidia com várias características descritas por sobreviventes. Allen chegou a ser investigado intensamente, mas nenhuma prova concreta o ligava aos crimes. O DNA extraído das cartas descartou sua ligação direta, ao menos com os materiais enviados. Mesmo assim, muitos investigadores e entusiastas ainda acreditam que ele poderia ser o Zodíaco, apontando inconsistências nas evidências descartadas pela polícia na época. O caso também levantou debates sobre o papel da mídia em crimes desse tipo. Ao publicar as cartas do assassino, os jornais atenderam às exigências dele, mas também deram palco a um criminoso que claramente buscava notoriedade. O Zodíaco se alimentava dessa exposição. Em uma de suas mensagens, ele ameaçou atacar um ônibus escolar, descrevendo como atiraria nos pneus e pegaria as crianças. Essa ameaça levou ao reforço de segurança nas escolas e criou uma histeria generalizada. Pais, professores e alunos viviam sob constante tensão, e a polícia trabalhava incansavelmente para evitar novos ataques. O mistério em torno da identidade do Zodíaco alimentou uma legião de caçadores de pistas, detetives amadores, escritores e cineastas. O caso inspirou livros, filmes e documentários, sendo um dos mais estudados da criminologia moderna. Mesmo com os avanços na tecnologia forense e na análise de DNA, o enigma permanece. Em 2021, um grupo de investigadores independentes chamado The Case Breakers afirmou ter identificado o assassino como Gary Francis Post, um veterano da Força Aérea. No entanto, a polícia rejeitou as alegações por falta de provas conclusivas. A sombra da dúvida ainda paira sobre o caso. O Zodíaco se tornou uma espécie de lenda urbana americana, um símbolo de como o medo pode ser manipulado e amplificado. Ele sabia exatamente como provocar o caos, escrevendo, desafiando e desaparecendo na neblina da Califórnia. Seus crimes não foram os mais numerosos, mas seu impacto psicológico foi devastador. Era como se ele estivesse sempre observando, pronto para atacar novamente. Com o tempo, o número de cartas diminuiu, e ele desapareceu dos noticiários. Muitos acreditam que tenha morrido ou simplesmente parado, satisfeito com o terror que causou. O fato é, nunca foi encontrado. A sensação de impunidade associada ao caso gera debates até hoje. Como um assassino em série, que provocou a mídia e zombou da polícia, conseguiu escapar de um cerco tão fechado? Seria ele alguém dentro do sistema, com conhecimento das falhas da polícia? Ou foi apenas sorte? As perguntas continuam sem resposta. Investigações paralelas ainda ocorrem, e o material deixado por ele continua a ser analisado por especialistas. Os criptogramas, mesmo os que já foram decifrados, ainda geram novas teorias. O Zodíaco não apenas matou pessoas, ele plantou um enigma duradouro na cultura americana. Curiosamente, o Zodíaco nunca afirmou ter parado de matar. Em algumas cartas ele dizia que as autoridades eram tolas por não conectarem outras mortes a ele. Isso levanta a possibilidade de que existam mais vítimas não identificadas. No entanto, sem provas diretas, essas alegações permanecem apenas especulações. A ausência de um padrão fixo dificultou a associação de novos crimes ao Zodíaco. Ele usava armas diferentes, atacava casais e indivíduos, em áreas urbanas ou isoladas, com táticas variadas. Essa imprevisibilidade foi uma de suas maiores armas, confundindo até os investigadores mais experientes. A figura do Zodíaco também levantou questionamentos sobre a mente dos assassinos em série. Psicólogos analisaram suas cartas em busca de traços de narcisismo, sociopatia e desejo por reconhecimento.
As evidências apontam para um criminoso metódico, inteligente e profundamente perturbado, alguém que sentia prazer não apenas nos assassinatos, mas no controle psicológico sobre a população e as autoridades. Essa necessidade de reconhecimento o diferenciava de outros serial killers da época. Enquanto muitos buscavam não ser descobertos, ele queria ser temido, queria deixar uma marca, e conseguiu. Décadas depois, seu nome ainda assombra. O que torna o caso do Zodíaco tão fascinante é justamente sua combinação de horror real com elementos de um thriller ficcional. Cartas codificadas, mensagens ameaçadoras, símbolos misteriosos e um vilão invisível moldaram uma narrativa que ultrapassou o tempo. Mesmo hoje, novas gerações se debruçam sobre os arquivos, tentando resolver o quebra-cabeça. Sites, fóruns e grupos de estudo se dedicam exclusivamente ao caso, e apesar de tantos olhos atentos, o final da história permanece oculto. O Zodíaco, como queria, se eternizou como um enigma sem rosto, cuja voz ainda ecoa nas palavras: "Este é o Zodíaco falando". Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.